Muito boa noite. Chegamos nessa sexta-feira então para a gente finalizar a semana. Bolsa no Brasil caiu mais de 1% na contramão das bolsas americanas que subiram, foram puxadas por índices como a gente vem falando aqui ao longo da semana, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes, o mercado de petróleo hoje teve uma realização frente à alta que tinha tido nas últimas três sessões anteriores, nos 3 últimos dias. Basicamente, pelo que eu expliquei no vídeo de ontem do fechamento, mostrando dados de perspectivas da OPEP, os principais países produtores e exportadores de petróleo, em que a demanda em 2024 pelo barril do petróleo continuará alta e mostrará um mercado apertado. Porém, o minério de ferro subiu forte hoje. Dados ou notícias já vêm especulando fortemente de que a China continuará a derrubar a sua taxa de juros na contramão do restante do mundo para incentivar mais a economia. Sabemos que isso leva a consequências no médio e no longo prazo, mas não daria para imaginar a China em outro caminho que não a intervenção. E também eles já vêm anunciando medidas de incentivo ao setor de propriedades. Vamos lembrar que eles vêm apresentando dados bastante fracos. E o que eu explico aqui já praticamente há um ano é que o setor imobiliário chinês representa praticamente 25% do PIB como um todo, do produto interno bruto chinês. Portanto, a economia chinesa mostrando bastante fraqueza em muitos dados e isso leva a preocupações. Lógico, a China é o maior parceiro comercial de mais de 150 países do mundo, inclusive o Brasil, e também o maior importador de commodities. Assim, por isso que a gente vê é o minério de ferro que acabou subindo forte com essa notícia de que a China deverá gerar mais incentivos para a economia, tá? O que levou a notícia positiva também nos Estados Unidos não foi só de hoje. Eles vieram dados de inflação na quarta-feira ao consumidor, inflação ao produtor ontem, e ambas vieram abaixo do que o mercado esperava. Não apenas a leitura da inflação, mas o núcleo da inflação, que é quando você retira o preço de alimentos e energia. Eles vieram ainda muito longe da meta de 2%, mas abaixo da leitura do mês anterior e abaixo do que o mercado esperava. Isso leva a uma expectativa de que os Estados Unidos não tenham que subir mais o juros ou subir tanto os juros. Acredito que subirão ainda na próxima reunião. E uma taxa de juros muito mais alta nos Estados Unidos acaba freando em demasia a economia. E, obviamente, o mercado trabalha com todas essas expectativas. Hoje também foi iniciado a temporada de balanços do segundo trimestre lá nos Estados Unidos. Anotei aqui para não perder esses números. BlackRock, 1,3 bi de dólar de lucro no segundo trimestre. O JP Morgan, 14,5 bilhões de lucro com uma receita recorde. O Wells Fargo, 4,9 bilhões de lucro. O Citi, 2,9 bilhões de lucros. E a United Health, com 5,4 bilhões de dólares também de lucro no segundo trimestre. Indo um pouquinho para a Europa, a balança comercial veio deficitária, ou seja, a diferença entre o que eles exportam e importam está negativo, 900 milhões de dólares no mês de maio. Isso sob um ponto de vista de um dado ajustado. Quando a gente só olha a balança comercial, ela caiu 300 milhões de dólares esse déficit, que é uma fração do mesmo mês anterior, que estava na casa dos bilhões em 2022, tá? Pois bem, a expectativa dentro desse dado ajustado que caiu 900 milhões, ou seja, que tem um déficit comercial de 900 milhões de euros, a expectativa era 5,5 bilhões. Então veio um déficit menor do que o mercado esperava. As exportações cresceram 2,9% na zona do euro e as importações caíram 0,1%, tá? Vindo para esse lado do mundo aqui, o Peru manteve inalterada a sua taxa de juros em 7,75 e a Argentina manteve em 97. Quem me acompanhou sabe que eu estava lá na semana passada mostrando conteúdos a respeito da economia local. Em agosto iremos fazer esse mesmo trabalho na economia de El Salvador, que agora está bastante em voga com as mudanças políticas que estão ocorrendo por lá. Vindo aqui para o Brasil, basicamente o governo anunciando mais intervenções, mais subsídios, mais impostos, como se isso fosse uma política que levasse ao sucesso ou ao aumento de produtividade no médio e no longo prazo. O governo deverá anunciar na semana que vem o desenrola para para as pessoas endividadas negociarem suas dívidas com os bancos. Temos que ver como será o modelo disso, né? Um outro ponto que eu expliquei no vídeo de ontem, o governo querendo anunciar
desconto ou subsídio nas linhas brancas, geladeira, fogão, micro-ondas. E a questão, que eu até expliquei no programa hoje, no Linha de Frente lá na Jovem Pan, é que basicamente o subsídio é quando o governo ou faz com que um setor da economia tenha privilégios frente ao outro, quando ele derruba o imposto desse setor, e aí ele passa a ser mais competitivo no seu preço final, ou quando o próprio governo empresta dinheiro a uma taxa de juros mais baixa do que aquela que ele empresta para o mercado. Só que como é que ele empresta uma taxa de juros mais baixa do que a taxa praticada no mercado? Ele usa dinheiro público para subsidiar essa taxa para esse setor. Acontece que isso leva a uma condição obrigatória. Um setor passa a ter um privilégio frente ao outro. E esse setor sempre é aquele que ele consegue angariar mais votos. E assim ele vai, através disso, comprando votos. Isso não é só no Brasil. Governos mundiais fazem isso como política de compra de votos. Pois bem, o grande problema disso é que o uso do dinheiro público ou a não arrecadação de imposto em um setor faz com que ele tenha que subir o imposto em outro setor que deixa de ser mais competitivo. Portanto, por que ele privilegia um setor frente ao outro? Óbvio que sempre como estratégia eleitoreira, normalmente para conter ou para segurar a inflação, digamos, na unha. Então isso leva a endividamento público, que mais cedo ou mais tarde leva à desvalorização da moeda e a consequente alta dos preços. Pois bem, até o Ministério da Economia vem falando que não tem dinheiro hoje para fazer esse subsídio de linha branca. Lembrando que o Lula fez isso em 2007 no seu segundo mandato e a gente esquece, mas as pessoas vêm se endividando ao longo dos anos, não é de um ano para o outro. Óbvio que ele não lembra dessa janela, mas o endividamento brasileiro começou ali no começo dos anos 2000, com esses subsídios de incentivo ao endividamento. A gente tem que olhar numa janela mais longa e como isso acarreta com o uso do dinheiro público, que não é eficiente, que privilegia um setor frente ao outro e esse outro precisa buscar competitividade. O governo vai tentando, como uma colcha de retalhos, tapar todos os buracos que ele mesmo constrói, ao invés de simplesmente deixar o terreno livre para aumentar a produtividade. Nessa linha, eles querem anunciar, o Márcio França, o Voa Brasil, passagens aéreas de R$200 para aposentados, pensionistas e, vamos lá, servidores públicos. Por que eles são privilegiados frente ao outro? Como que eles conseguem fazer com que as empresas privadas vendam passagem a R$200? Claro que dando dinheiro público para essas empresas ou subsidiando, como eu expliquei aqui mais uma vez, para que o povo continue falando como foi lá atrás. Podemos todos voar, podemos todos ter todas as linhas brancas, temos carros, só que o endividamento chega. Ninguém vai dar esse dinheiro. Esse endividamento chega e essas famílias passarão por um problema maior lá na frente. Ainda mais quando o país continuará o seu processo de endividamento e a gente passará por um processo mais inflacionário. Pode demorar alguns anos, mas ele chega. E quem se prejudica mais é justamente essa camada mais pobre que precisa ou diz precisar desses incentivos. Com o processo inflacionário, normalmente não, sempre a camada mais pobre acaba saindo mais prejudicada. Portanto, todos esses programas eleitoreiros, como eu falo, têm sim um malefício no médio prazo para aqueles mesmos que se dizem beneficiados desses programas. Basta a gente olhar a história e entender um pouquinho disso. E acho que o trabalho disso aqui é justamente focar no educacional para que cada vez menos pessoas caiam nessas mentiras eleitoreiras. Pois bem, no Brasil ainda saiu dados do IBGE de vendas no varejo, caiu 1% no mês de maio frente ao mês de abril, tá? E uma parceria público-privada da Sanepar, em que quem ganhou foi a Egea, Perfin e a Quineia, em que elas conseguirão, ou darão, com um investimento de 1,2 bilhão de reais, levarão esgoto a 16 cidades no litoral e no centro do estado do Paraná, tá? Então, basicamente a semana essas bolsas brasileiras a bolsa brasileira acabou fechando em queda na contramão das bolsas americanas, justamente pelo dado de vendas no varejo, que mostrou sim uma fraqueza da economia com esse dado no mês de maio. Um ótimo final de semana para todo mundo, nos vemos na semana que vem.